CBN e a tecnologia. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Volta na nossa enquete. Adalberto vai te dar algumas opções aqui. Vamos lá, Gilberto, bom dia. Bom dia. Gilberto, se o WhatsApp parasse aí no seu celular, Gilberto, o que você faria? Automaticamente já compraria outro celular, tentaria atualizar na marra ali para sair a atualização, usaria um outro aplicativo, a exemplo do Telegram, ou entraria em pânico, Gilberto, não saberia o que fazer? Infelizmente, acho que eu compraria outro celular, viu, Adalberto? Não tem muita alternativa. A galera aqui do YouTube, lá em HZTS, tá junto com você, Gilberto. É a opção mais votada, tá? 45% dos internautas dizendo que comprariam outro celular. E aqui no Instagram, teve mudança de perfil agora, tá, gente? Mais cedo aí a galera falou que tentaria usar na mar, né, Gilberto? Tentaria atualizar na mar. Mas agora aqui, 90% tá dizendo que compraria outro celular. A galera não quer muita dor de cabeça não, Fernanda. Se parasse, ia comprar outro celular. E aí, Gilberto, o que vai acontecer com o WhatsApp? Então, Fernanda, a pergunta que começa, né, nosso quadro aqui é: você troca de celular porque quer ou porque o aplicativo obriga você a trocar, né? Então, essa é a questão, né? Ou seja, basicamente, né, periodicamente a notícia de vários aplicativos, né, que deixarão de executar o WhatsApp ou até outro aplicativo também, como o Facebook, né? Isso significa que não significa que a Meta está simplesmente escolhendo uma lista de modelos para bloquear. Basicamente, né, o que acontece é que com essa evolução do aplicativo, ele acaba exigindo de mais memória, recursos de criptografia, uso de maior quantidade de CPU, até funcionalidades envolvendo a inteligência artificial, e com isso os celulares mais antigos não suportam esse tipo de atualização. Só para a gente ter uma ideia, né, no passado a gente já falou sobre isso aqui, né, que o WhatsApp estaria parando de funcionar em Androids da versão 5 ou inferior, e iOS da versão 15.1 ou inferior, né? Pois agora o WhatsApp, ele a Meta atualizou essa restrição, e agora o Android é Android 6 ou inferior, e o iOS para o iOS 15.5 ou inferior. Então veja que eles elevaram, né, o nível de exigência tanto para o sistema operacional do Android como do iOS, que vai bloquear essa situação. Então, basicamente, né, o que acontece é que as novas versões que estão vindo do WhatsApp não são suportadas mais por esses sistemas operacionais, né, nesse caso. Então, o problema não é que o WhatsApp ficou moderno demais, mas muitas vezes o celular ficou velho demais para essa situação. E que celulares estão nessa zona de risco, né, nessa questão? Normalmente, aparelhos lançados há mais ou menos uma década. Então essa é a situação, como o Galaxy S3, o S4 Mini, Note 2, o Galaxy Core, Moto G de primeira geração e Moto E de primeira geração, LG, o Optimus G, L5 e L7, né? E alguns modelos da Huawei mais antigos, né? Mas o mais importante do que a gente decorar essa lista de celulares é verificar a versão do sistema operacional do seu celular. Então lembrando que Android 6 ou inferior, iOS 15.5 ou inferior, estariam teoricamente começando a ser limitados nas funções do WhatsApp, né? E aí, como é que eu sei a versão do meu celular, né? Então, no Android, normalmente você entra lá em configurações, sobre o telefone, informações de software, e aí tem versão Android. Então, você pode olhar essa questão. Essa sequência pode variar um pouquinho, dependendo do fabricante, né, que você tem, mas configurações sobre o telefone, informações do software e versão do Android. Então, no Android, como é que você consegue descobrir a versão do sistema do seu celular? No iPhone, você tem que entrar em ajustes, geral, sobre e a versão do iOS. Então, ajustes, geral, a opção de sobre e depois a versão do iOS. Aí você compara se o seu celular está na versão acima da versão 6 no Android e acima da versão 15.5 no iOS, e aí você estaria tranquilo nessa situação, né? Então essa é a questão. Aí alguém pode se perguntar: mas meu telefone tem uma versão anterior a essa, da 6 ou 15.5. Eu posso atualizar? Você pode tentar atualizar o seu dispositivo como? Entrando lá, por exemplo, no Android, procurar a opção de atualização de software ou atualização do sistema. Se tiver alguma atualização para uma versão mais nova, ele vai te sinalizar isso, né? No caso do iPhone, entrar em ajustes, geral e atualização de software. Então, se tiver uma atualização disponível,
você pode instalar essa versão mais recente, compatível com o aparelho, que pode resolver o problema, né, nessa situação. Então, se você tem dá para a gente entender como é que funciona, né, essa questão do bloqueio e como é que funciona a questão de tentar atualizar o telefone. Normalmente os telefones se atualizam automaticamente, mas mesmo assim você pode tentar ver essa situação. Outra pergunta que muitas pessoas podem estar fazendo é: será que meu WhatsApp vai parar de funcionar, né, exatamente imediatamente? Mais ou menos. Na verdade, não significa que ele vai simplesmente parar de funcionar o WhatsApp, mas pode ocorrer um processo gradual. Por exemplo, o aparelho deixa de receber novas versões do WhatsApp, algumas funcionalidades passam a apresentar problemas ou estarem desabilitadas, o aplicativo pode, inclusive, parar de funcionar adequadamente e impedir o acesso. Então, isso é um processo gradual, mas a gente já está avisando, né, alertando antecipadamente para os usuários poderem se planejar nessa situação. O próprio WhatsApp pode, né, ou costuma, avisar os usuários afetados previamente em relação a isso. E aí alguém fala assim, né? Poxa, mas meu celular funciona perfeitamente, eu navego na internet, eu faço ligação, né? Eu entro em outras redes sociais, né? De novo aquela situação, né? Ou seja, o motivo desse envelhecimento, né, é que, por exemplo, o hardware, o processador, memória, estão se tornando insuficientes para executar aquela versão, por exemplo, do WhatsApp. O sistema operacional ele não tem os recursos necessários, né, para a execução do WhatsApp nessas versões mais novas, e também eu tenho questões de vulnerabilidade. Como o sistema operacional é muito antigo, ele não recebeu atualizações, e aí eu tenho vulnerabilidades que deixaram de ser corrigidas, né, nesse caso. Então, essa era uma dúvida minha. Por que ele precisa de estar no mais alto, da mais recente atualização? É segurança? É por dois motivos. Primeiro, por segurança, exatamente, porque o sistema operacional mais antigo ele não recebe mais atualização, então vulnerabilidades continuam existindo naquele aparelho. E segundo, porque alguns recursos mais novos, como IA, criptografia, né, ou mesmo recursos de uso de memória, de versões mais novas do WhatsApp, não são compatíveis com aquelas versões mais antigas do sistema operacional. E aí, com isso, o WhatsApp começaria a ficar limitado nessas funções. Uhum. E outra coisa que eu estava pensando aqui, né? Esses aparelhos antigos, eles não atualizam o sistema operacional e não é só o WhatsApp que vai deixar de funcionar, não. Eu acho que muita coisa, né? Exatamente, bem lembrados. Na verdade, não é só o WhatsApp, outros aplicativos podem também começar a apresentar algum tipo de instabilidade ou até não funcionar mesmo nesse caso. Agora, Fernanda, a gente precisa fazer também um aviso, né? Cuidado com os golpes. Muitos golpistas se aproveitam exatamente dessa situação e mandam, por exemplo, mensagens falsas, do tipo assim, seu WhatsApp deixará de funcionar, clique aqui para atualizar. Né? Isso é falso, né? Ou então, seu celular não será mais compatível, instale essa versão especial do WhatsApp, que na verdade não tem versão especial nenhuma, na verdade o que tem é um golpe, ele está instalando lá um malware, um vírus na situação. Então, não acredite nessa situação, não instale aplicativos fora da loja oficial do seu celular, não clique em links enviados por desconhecidos, não forneça aquele código de confirmação, estão tentando clonar seu WhatsApp, né? E não acredite em supostas versões que prometem manter o WhatsApp funcionando em aparelhos mais antigos. Tudo isso, normalmente, isso é um golpe. Meu Deus, né? Nem numa necessidade aí comum a gente está preparado para isso. Exatamente. Fernando, você estava falando dos aplicativos, Gilberto, que podem ficar aí prejudicados, né, em caso de atualização. Acontece muito isso com aplicativos de navegação. Então, assim, se você não atualiza, se o seu sistema operacional do celular não atualiza, o aplicativo, ele deixa de rodar. Então, para quem utiliza aí para fazer deslocamento, assim como o WhatsApp, prejudica muito sua vida, porque você não consegue mais mexer nele, porque não comporta a nova atualização. Exatamente, ou seja, não só o WhatsApp é um aplicativo dos mais utilizados aqui, mas aqui no Brasil, mas tem outros aplicativos que também vão sofrer do mesmo problema, né, de atualização ou de parar de funcionar em versões mais antigas do sistema operacional. A Carmen está dizendo, Gilberto, o meu Galaxy A06, comprei só tem 2 anos. Ele está na lista? Aparentemente não. Eu sugeriria que essa lista que eu comentei aqui é uma lista geral, né? Não tem todos os aparelhos que vão parar de funcionar. Eu recomendo que ela entre lá no Android, configurações, né, sobre o aparelho e veja a versão do Android, né, que está instalado no aparelho dela. Se for
acima da versão 6, tá tranquilo, não vai ter nenhum tipo de impacto. Isso. E aí, olha só que coisa fofa. Ela fala assim, Gilberto, como é que eu ficaria sem o WhatsApp? Eu não podia perguntar nada para vocês. Verdade, né? Verdade. É. Na verdade, eu vou dar uma opção aqui, Fernando. A Jaqueline diz que não, hein, ó. Ela tá dizendo que ela tem orelha e ouvido, portanto eu voltaria a ligar e conversar com as pessoas, viu? Viu? Um app não vai mudar o meu orçamento. Eita, gostei, Jaqueline. Mas eu ia Por falar isso pra que é Carmen, bem Fernando, importante. se ela ficasse alguns minutinhos sem WhatsApp, ela ia se comunicar com a gente pelo YouTube, por exemplo, lá de A Gazeta. Ela ia poder participar do chat lá em tempo real. É. O Gerson Exatamente. tá me contando o seguinte, Gilberto, você conhece o aplicativo Buzz, o Buzz, não sei, com Z? Ele diz que um é aplicativo- uma alternativa ao WhatsApp. Não, eu conheço um aplicativo, mas é de transporte de ônibus, né? Ou seja, contratação de ônibus. É nesse B caso. ou Z? Não, não conheço, pelo menos, aqui. Aí, Gerson, manda mais informações pra gente, viu? Isso. Eu vou até pesquisar também. Se ele mandar aqui, eu pesquiso e dou uma olhada aqui, dou uma analisada. Tem informação, eu não entendi muito a pergunta do Franco aqui, mas ele disse que o WhatsApp ficaria bloqueado, por exemplo, em aparelhos da Starlink? Não tem essa informação. Na verdade, não tem essa. Acho difícil ter essa situação, assim, mas. Porque o Starlink, apesar de ser utilização no ambiente, talvez o que ele esteja falando é que hoje, né, o uso de celular via Starlink, né, ele está limitado a SMS, por uma questão de banda, né? No futuro, o Elon Musk já comentou de que essa conexão de celular diretamente com satélites Starlink vai ter a possibilidade de você fazer ligação de vídeo, ligação de áudio, navegação na internet, mas hoje, por uma questão de limitação de banda, né? Pelo menos está liberado, nos locais que estão liberados, né, esse uso, só SMS, envio de SMS por uma questão de emergência, basicamente. E surpreendentemente, Gilberto, quando a gente falava sobre recursos, né, para substituir o WhatsApp, muitos dos nossos ouvintes citaram, sabe o quê? Telefone fixo. É verdade, né? Mas aí, assim, se eu estou na rua, fica mais complicado, né? De usar um recurso como esse, né? De conversar com alguém. Porque realmente hoje o WhatsApp, ele é uma ferramenta de trabalho, né? Para praticamente todo mundo que usa. Raramente você vai usar só para diversão, só para contato com as pessoas. É uma ferramenta de trabalho também. Você faz contato com o cliente, recebe proposta, envia proposta, né? Tira dúvida de clientes. Então, ou seja, é uma ferramenta mesmo de uso, né, profissional. Ô, Gilberto, por que o WhatsApp deu tão certo e outros aplicativos semelhantes não? Essa é uma questão bem interessante. Eu desconfio, vamos chamar assim, eu não tenho isso gravado, né, cravado, mas o início do WhatsApp, ele utilizou o número de celular para identificar as pessoas. Então, eu não precisava criar uma conta nova, não precisava criar um login novo, um perfil novo. Na verdade, eu já tinha o telefone das pessoas e, basicamente, com o telefone da pessoa do outro lado, que eu gostaria de conversar, eu já estava estabelecida a conexão entre elas. Então, ou seja, na verdade, o que me parece que ficou popular foi a facilidade de eu utilizar o WhatsApp, né? É isso aí. Vamos pro golpe, tá aí? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. O golpe dessa semana é que golpistas estão utilizando programas do governo em anúncios falsos na Meta. Golpistas têm utilizado programas e serviços públicos, entre eles, né, Valores a Receber, Brasil Sorridente, Minha Casa Minha Vida, como iscas em anúncios falsos na plataforma da Meta, né? Uma pesquisa identificou mais de 860 anúncios fraudulentos, né, publicados em 152 páginas diferentes que exploravam políticas públicas brasileiras no Facebook, né? Essa é um uso, né, que os golpistas sempre se utilizam de temas que são populares, né, como, por exemplo, Valores a Receber, como eu comentei, Brasil Sorridente, Minha Casa Minha Vida, Auxílio Gás, Bolsa Família, CNH do Brasil, Carteira de Trabalho e até o Desenrola Brasil também. Os programas que envolvem pagamentos ou benefícios têm o maior potencial de atrair vítimas, já que as pessoas ficam mais interessadas naquele facilidade, por exemplo, nesse caso. Então, em geral, nesse tipo de golpe, o usuário é direcionado para um site
que se apresenta como uma página oficial, mas não é, né? E esses sites incluem referências a instituições e serviços públicos. Então, a recomendação é não confie exatamente nos e-mails que você recebe, né, com anúncios ou propagandas, por exemplo, porque isso pode ser um golpista tentando se aproveitar de um tema do governo para aplicar seus golpes. Entendido. É isso. Gilberto, que viva o WhatsApp, viu? O Adalberto falou que a gente não vai conseguir sobreviver sem o WhatsApp. Eu ia falar, Fernanda, é complicado, tá, Gilberto? A gente passa maus bocados aí do seu WhatsApp. Quando acontece algum problema, Fernanda, a gente fica, às vezes, alguns minutos no seu WhatsApp, Gilberto, todo mundo já pira. Então, assim, é complicado. É só lembrar, né, que algumas vezes que o WhatsApp fica fora do ar, né, o desespero que acontece, né? Todo mundo fica todo mundo em pânico, né, não conseguindo conversar com as pessoas. É isso. E aí, olha, esses jovens, né, que desenvolvem startups, têm um desafio aí na vida para ficar rico. Desenvolvam um sistema melhor que o WhatsApp. Olha. Pois é, tá. Já tentaram, tem o Telegram, tem outros aqui, mas acho que não colou não, viu? É isso. Então, continua sendo o desafio. Exatamente. Obrigada, meu querido. Até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, Adalberto, Patrícia, e até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta.